tarde. Eu brinquei aqui no início que não precisa insistir muito comigo para falar, né? E aí eu tenho que aproveitar as oportunidades de falar alguma coisa boa para eu não ficar só falando abobrinha. E esse momento, para mim, é um momento muito importante. Eu comentei com o professor Rudá aqui, eu fui orientada pela esposa dele, a professora Cláudia, lá do CP da UFMG. E aí a vida vai dando voltas e vai nos trazendo de novo perto de pessoas queridas, né? Eu não o conhecia, mas já sabia dele há muito tempo. E o momento é um momento importantíssimo, difícil, né? É um momento de muito enfrentamento, de muita luta. A pouca presença só nos mostra que nós temos que continuar lutando, que ainda não chegamos num ponto de tranquilidade, né? E que os embates virão e que, infelizmente, talvez a gente tenha o público que a gente sonha o dia que a gente começar a sofrer mais. Mas como a gente não quer começar a sofrer mais, a gente começa trabalhando na frente, né? Então vamos aí abrindo esses espaços de debate. Todos os dias temos sofrido ataques por parte desse governo e por parte das promessas ou das ameaças, né? Eu não vou chamar de promessas, não, vou chamar de ameaças que têm se apresentado sobre a carreira docente e sobre as políticas públicas de uma maneira geral. Então, estabelecer essa mesa de debate é algo fundamental. E a ASPUV consegue trazer para nós pessoas que estão no centro da discussão, com informações atualizadas e com perspectivas, às vezes, que vão alargar um pouco o nosso entendimento. Então, é com esse desejo que eu recebo o professor Rudá, professor Antônio, com muita alegria, agradecendo em nome da ASPUV e da Universidade Federal de Viçosa e de todos nós aqui presentes. A gente sabe que chegar a Viçosa, não pelo que a Betânia falou, buraco, essas coisas, não é isso. Geograficamente estamos um pouco distante dos aeroportos, e isso nos prejudica. E vir a Viçosa não é fácil por essas questões, né? Então acaba que a gente gasta muito tempo do palestrante na estrada, talvez mais do que ele leva para nos falar aqui algumas palavras. Mas a gente faz desse momento um momento muito importante na nossa formação e na nossa luta contra toda a opressão e desgaste que a gente vem sofrendo. Abrimos então esse evento na luta por uma educação pública de qualidade social referenciada, gratuita para todos. Sejam bem-vindos, muito obrigada. Boa tarde a todos e todas. Quero dizer da minha satisfação de estar aqui em Viçosa. Eu sou do Maranhão e a cidade que eu moro, eu fui criado no Maranhão, é a mesma distância de BH para cá. Então, Mas tem como? é tranquilo. Não tem serra. Eu fiquei pensando que acho que aqui vai demorar até o aeroporto, porque tem que tirar muita serra para ter uma área plana suficiente, né? Mas, de qualquer modo, eu quero pedir desculpas pelo atraso, porque efetivamente eu tinha me programado para chegar em BH às 8 da manhã, vindo de São Luís. Mas diante dessa conjuntura, a gente tem feito várias reuniões emergenciais do sindicato. Nós tivemos um chamamento, já que não dava tempo de convocar um congresso extraordinário e nem um CONAD, a gente convocou os setores que compõem o sindicato, que é o setor das federais e das estaduais e municipais, para deliberarmos a respeito da posição do nosso sindicato quanto à conjuntura e ao processo eleitoral, né? A gente chamou uma rodada de assembleias para que a gente pudesse construir. E aí a gente teve a reunião, né, onde as palavras-chave da reunião é não ao voto nulo, não ao voto branco e ele não. E aí foi essa construção que conseguimos fazer. Muita gente tem perguntado por que não aparece no documento, então, o voto no Haddad, já que a gente cercou de todos os lados. Essa proposição ela foi levada para a base, mas a maioria das seções sindicais avaliou que não deveria constar esse nome por dois aspectos principais. São argumentos mais burocráticos e menos políticos, mas que foram relevantes para a nossa base. Nós da diretoria buscamos respeitar o método que é de consulta à base. Porque nós temos no artigo 4 do nosso estatuto a proibição para esse tipo de posição, de indicação de voto em candidato, já que nós somos um sindicato e não um partido político, e também por restrição da lei eleitoral. Então isso iria gerar multa para o sindicato, um dano financeiro importante, no momento em que a gente vai precisar de muita articulação
para fazer os enfrentamentos, independente do resultado das eleições no domingo. Porque mesmo na possibilidade do Haddad ganhar a eleição, o conservadorismo avançou muito e ações protofascistas estão em curso no Brasil, né? E a gente realmente tem tido uma preocupação muito grande quanto a isso. Por conta disso, nós tivemos uma reunião em São Paulo ontem para tratarmos da reorganização da nossa classe. Foi uma reunião com diversos movimentos sociais, sindicatos, lá na POSP, e é por isso que eu só consegui chegar em BH 10 da manhã. Mas foi ótima a viagem, o Marcelo nos trouxe com segurança, fez todas as curvas certinhas, não errou nenhuma, o que é muito bom, não é? E tive o prazer de conhecer o Rudá, que veio conosco para essa tarefa aqui. Então, muito me honra estar aqui representando o nosso sindicato e estreitando as relações, né, pessoais entre nós também, que é algo que a gente tem que primar, que tem sido, não digo negligenciada, mas tem nos dificultado muito a nossa aproximação diante do nosso labor, do produtivismo, da dificuldade toda que a gente tem hoje, que se relaciona com a carreira. Eu não estou sozinho, o Joaci Teixeira ele está aqui, ele é o segundo secretário da Regional Leste. Joaci, vem cá para eu te apresentar também. Como vocês sabem, nós temos 12 regionais pelo Brasil, e Minas e o Espírito Santo estão na Regional Leste. E o Joaci, então, é o segundo secretário. Fique à vontade se quiser fazer uma saudação rapidamente. Rapidamente, satisfação estar aqui, encontrar o professor Antônio, companheiro que eu já conheço. Eu sou professor da Federal de Juiz de Fora e componho a Regional Leste do Andes. E nós temos a tarefa exatamente de fazer articulação regional. Então, quando o professor, numa ida a Juiz de Fora, comunicou desse seminário, nós avaliamos na regional que seria importante a minha presença, por conta também de estreitarmos laços, né, nos conhecermos, e sempre importante, né, a base do Andes, né, sou da diretoria, mas a diretoria mais próxima, a gente se colocar à disposição nesse momento tão enfim, agudo para os movimentos sociais, para o serviço público, e a disposição é de tentar colaborar, e obrigado pela oportunidade, professor. Tá bom. Sempre bom encontrar vocês. Obrigado. Então a Júlia me convidou para vir falar sobre a carreira docente na atualidade, não é? E isso tem sido uma preocupação constante do Andes. A gente tem um acúmulo, eu digo, não é da diretoria, do nosso sindicato como um todo, tem um debate muito intenso, um acúmulo muito grande sobre a carreira que a gente quer. E é um desafio, porque, como eu disse no início, a gente tem os setores das estaduais e municipais também. E nesse setor, não existe assim uma carreira, não existe nem carreira, né? Tem algumas universidades estaduais e municipais que não há uma carreira estruturada. E a carreira do setor das federais, que aí engloba tanto o magistério superior quanto a carreira BTT, tem meio que servido de inspiração para que os outros setores do nosso sindicato possam debater com os governadores ou com os prefeitos, dependendo do tipo de instituição. E essa construção, ela já vem de muito tempo. Então, para a gente compreender o nosso local atualmente, tem que entender um pouco da história. Então, eu fiz um pequeno resgate do cenário que existia antes de 1985, quando existiam instituições de ensino superior de formas mais diversas, as fundacionais, e a maioria das universidades não possuíam plano de carreira. Algumas incluíam em seu estatuto uma carreira semelhante à das autarquias. Veja, então não tinha uma coisa específica de docente, né? E existiam discrepâncias salariais muito grandes. Em 1984, o número de universidades federais, autarquias e fundacionais se equiparava. Então era uma miscelânea, tanto do tipo de instituição quanto de carreira. Bom, em 1985, a Andes, né, que nós éramos ainda uma associação docente, não era o sindicato nacional, porque não podíamos ter sindicato, né, organizou uma greve pela carreira única. E aí, a partir dessa greve de 85, se conseguiu implantar a implantação da carreira única para 17 instituições federais de ensino superior, constituídas como fundações. Esse foi o primeiro instrumento legal que firmou os direitos e os salários
dos docentes. Então, até esse momento, nós não tínhamos uma carreira minimamente estruturada. Mas foi em 1987, né, que a gente conquistou a carreira única pelo meio da PUCS, né, que é o Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, que nos trouxe até esse século. Era essa a Constituição de 85. Aqui a gente passou a ter uma carreira única, tá, no âmbito federal. Ela veio sofrendo ajustes ao longo do tempo, e eu vou demarcar aqui algumas alterações principais. E aí eu começo a citar em 1998, que foi a edição da Lei 9.678, que instituiu a gratificação de estímulo à docência. Até esse momento, nós tínhamos uma única linha no contra-cheque. Essa única linha contemplava o nível que estávamos na carreira, a nossa carga horária, a nossa titulação. Era uma única linha. Com a GED, surge uma segunda linha no nosso contra-cheque. Depois vira a GID, enfim. E isso foi um retrocesso. Tanto que teve uma greve do Andes à época para rejeitar essa proposta. Porque há uma divisão do salário que condiciona a nossa remuneração a uma lógica produtivista. Lógica produtivista no sentido de que nós, como trabalhadores, deveríamos atingir determinadas metas e a nossa avaliação não era feita juntamente com a da instituição. Então, essa avaliação era dicotômica. E aí, se a instituição não cumprisse a sua parte no pacto, recaía, como recai até hoje sobre nós, a responsabilidade em atingir as metas. Então, a gente acha que é muito importante fazer a pactuação na unidade acadêmica, mas a partir também de um compromisso institucional que deve vir junto com a avaliação docente. Mas aí já começa a divisão. E qual é o problema disso? De uma gratificação. Que a gratificação, ela pode a qualquer momento ser retirada pelo patrão. Ela não compõe efetivamente o nosso vencimento básico. Tá? Então isso é uma preocupação que à época já existia. Eu estava entrando na carreira docente em 98. E foi uma época que eu entrei exatamente no mês de agosto. Quando foi em dezembro, foi aquela primeira reforma do Fernando Henrique Cardoso da Previdência, né? E eu acessei a carreira docente achando que eu teria direito a uma aposentadoria integral, eu teria direito a uma paridade entre ativos e aposentados quando me aposentasse. E aí, com o tempo, eu fui descobrindo que isso é só uma expectativa de direito. Só tem direito a isso quem entrou até 16 de dezembro de 98, se já tiver cumprido hoje todos os requisitos para a aposentadoria. E é algo que merece muita reflexão também de quem está recebendo abono permanência. Porque virá uma reforma da Previdência aí. E isso pode certamente comprometer muitos dos direitos que nós conquistamos com muita luta. Bom, em 2008, e aí teve a GED, divisão do salário, muita luta para a recomposição do nosso salário. A gente teve anos que teve reajuste 0,1%, vocês lembram disso, né? Mas aí, quando foi em 2008, foi editada a medida provisória 431, que criou a carreira BTT. E a gente tem os institutos, Cefet, colégios de aplicação dentro das universidades, que estão ligados à carreira BTT, do ensino básico técnico-tecnológico. E a gente, até esse momento, eu digo, o ANDE, Sindicato Nacional, tinha um acúmulo de que era importante lutarmos pela carreira única federal, que englobasse tanto o magistério superior quanto a carreira BTT, com as suas especificidades. A avaliação é de que não haveria necessidade de se ter duas carreiras separadamente, podendo ter uma única carreira, respeitando, por exemplo, interstícios diferentes, já que o ensino básico
ele tem um interstício de 1 ano e meio agora já está 2, né? Mas tinha um interstício diferente, a questão da qualificação, enfim. Mas não foi possível, então veio a carreira BTT. E a carreira BTT, ela foi, na mesma época, surgiu a classe do professor associado e se retirou do corpo da remuneração a retribuição por titulação. Então, uma outra linha no contra-cheque. Por que foi criada o professor associado? Até esse momento, nós tínhamos 4 níveis de professor auxiliar, 4 níveis de professor assistente, 4 níveis de professor adjunto e mais o professor titular, que era fora da carreira, que tinha que fazer concurso por fora, né? Então aí nós tínhamos 13 níveis na carreira. Se falou à época de se criar o associado e depois o sênior, seriam mais 8 níveis na carreira. A gente teria ao final 21 níveis. Com muita luta se conseguiu manter os 13 níveis. Porque criaram 4 níveis de professor associado, mas retiraram 2 níveis de auxiliar e 2 níveis de assistente. Então, o assistente e o auxiliar ficam apenas com 1 e 2. Por isso, no final, continuaram 13 níveis na carreira. Mas por que se criou professor associado? Porque a maioria dos nossos aposentados e aposentadas foram aposentados como professor adjunto 4. Tinha um dispositivo antigamente que você poderia, ao se aposentar, ficar no nível imediatamente acima, que era como titular. Depois isso foi retirado, né? Mas a maioria dos a maioria dos professores estava como adjunto e os aposentados todos como adjunto, a grande maioria. E aí se cria um nível acima, que é de associado, que não vai ter repercussão na folha de pagamento dos aposentados. Essa foi a lógica, né? E o que é muito ruim, que é retirar da remuneração total a retribuição de titulação. Porque ficando 2 linhas, daquilo que eu disse, pode sair a qualquer momento. Bom, aí vieram as leis ditas de reestruturação da carreira, né, que foi de 2012, aí foi tão ruim que em 2013 tiveram que ajustar, e depois 2016. Então, o magistério superior está desse modo. Nós temos hoje na carreira o cargo, que é o cargo de professor do magistério superior, temos a classe, a denominação e o nível. A gente acha que não precisa isso tudo. A gente defende que tem apenas nível, os níveis, 13 níveis. Porque, efetivamente, o que é que faz um professor adjunto, diferentemente do que faz um assistente? Nas universidades, antigamente, existia uma hierarquização, professor catedrático e tal. Hoje, as funções de chefia, elas são eletivas, acabou o mandato, há um rodízio, as pessoas vão se rodiziando na tarefa. Então, o chefe, ele não é necessariamente, não está num patamar necessariamente superior na carreira, né? E aí, um outro problema, porque algumas pessoas estão tendo dificuldade de se aposentar, como um professor, por exemplo, titular, porque tem que ficar pelo menos 5 anos como titular para ter direito a levar o titular para a aposentadoria. Só que a lei não fala em classe e nem nível. A lei fala que tem que estar 5 anos no cargo. E o cargo é de magistério superior, que a pessoa está no cargo desde quando ingressou na carreira. Então isso tem suscitado muita disputa jurídica, né? Mas é uma forma de impedir que a pessoa aposente com uma remuneração mais alta. E sempre a lógica que norteou a desestruturação da nossa carreira é o impacto que isso vai ter na folha de pagamento.
Não que isso não seja relevante, é claro que é uma preocupação de todo mundo que tenha que ter um equilíbrio, tem que ter um orçamento que suporte o peso da folha. Porém, a gente sabe que não é a remuneração do servidor público que está desestruturando o orçamento público, né? Nosso orçamento público, ele é, em quase metade dele, comprometido pelo sistema da dívida, pelo pagamento de juros, serviço da dívida pública. Mas sempre se tenta, recentemente agora, depois da ruptura democrática, com a ascensão do Temer, e isso mais do que nunca está em curso, que é o ataque aos servidores e aos serviços públicos, como os grandes vilões do orçamento. O que não é verdade. Ali o cargo é magistério superior, mas é BTT. A mesma coisa. Hoje, o arcabouço das duas carreiras é muito semelhante. Só volta lá, por favor. Ali, ó, classes. A, B, C, D, E. Denominação e o nível. O próximo. Só muda aqui na denominação, que em vez de ser professor auxiliar, é D1, D2, D3 e D4. Tá certo? E aqui os níveis. Então, o arcabouço. Isso certamente é um avanço, porque isso possibilita uma convergência das duas carreiras no futuro. O que é que tem de diferente hoje? O interstício, né, Márcia, já está o mesmo, mas na carreira BTT tem um dispositivo chamado de RSC, que é o reconhecimento de saberes e competências, que permite que o professor tenha uma remuneração mesmo sem ter a titulação. Então ele pode ganhar como mestre, desde que preencha os critérios da RSC ou como doutor. Isso certamente pode ter cumprido um papel, durante um período, de reparação, né? Porque muitos docentes não conseguiram fazer a sua qualificação. Mas hoje quem já entra na carreira, a grande maioria já entra como mestre ou doutor, já entra com alguma qualificação. E muitas instituições estão usando a RSC para impedir a qualificação. Ele diz assim, o professor quer fazer o doutorado? Aí diz, não, você já ganha como doutor. Fazer doutorado para quê? Olha a lógica, né? Então, é essa lógica que a gente não quer da nossa carreira. A gente quer uma carreira em que a gente tenha, sim, que cumprir tarefas, né? Porque nós temos uma função social relevante, que essas tarefas elas sejam pactuadas no nosso local de trabalho, mas com contrapartidas institucionais. E que ao final do interstício, não é perguntar se o Antônio foi capaz de publicar tantos papers, fazer isso, aquilo, aquilo outro. O que é que eu fui capaz de fazer a partir da pactuação, mas também o que a instituição fez diante das necessidades para a realização do nosso trabalho. Porque fica recaindo sobre nós toda a responsabilidade em cumprir as pactuações que são feitas. E isso é ruim. Pois bem, então é assim que está a nossa carreira na atualidade. E aí eu trouxe umas tabelas que foram construídas pelo Amaury Fragoso. Ele era tesoureiro do Andes, ele é da física e gosta muito de número. Eu gosto mais da política, mas eu achei que algumas tabelas merecem ser visitadas. E... Só, Antônio, isso tem disponível? Esse Fragoso 2018 a gente acha na internet, esse material? Não, esse foi de autor para apresentador, foi direto. Esse, na verdade, você pode ter acesso a planilhas parecidas com essas no Informantes Especial, que ele é de maio de 2018. Foi feito um Informantes só da carreira, tem no site do Andes. E se botar no Google e pesquisar Informantes Especial Carreira Andes, tem essas tabelinhas lá e é bom ler. Porque mesmo que a gente tente ser o mais didático, mas lá você lendo com calma, tem uma cartilinha também, que tem lá no site do Andes em PDF, que fala da carreira. Mas eu trouxe essa planilha para mostrar as desestruturações, as incongruências que tem na nossa carreira. Porque a gente quer uma carreira com 13 níveis, tudo bem. Só que as escadinhas dos 13 níveis, elas não são iguais. Elas variam, e muito.
se a gente chama de step, né, que é o degrau, de um nível para o outro. Vamos prestar atenção aqui no step de professor com dedicação exclusiva, que é o nosso regime preferencial. Se ele está no nível 1 e passa para o 2, é esse percentual aqui de reajuste que ele tem. Se ele sai do 2 para o 3, o percentual de ajuste já é maior. Se ele sai do 3 para o 4, diminui de novo. Entendeu? Aí vai do 4 para o 5, aí sobe de novo. Quando chega aqui, do 8 para o 9, olha só, vai a quase 25%. O ideal, então, Que é assassinar todos do nível 2. Aí o que é que o Andes defende? É que esse step, ele fosse constante, de 5%. Mas por que aumenta quando chega aqui? Porque é justamente aqui que você vai para associado. Ou para D4. Que é justamente o fosso. Isso aqui não vai contemplar os aposentados. Que está até aqui. Olha a perversidade. E aí é justamente isso que a gente chama também de desestruturação. Porque além dos 13 níveis, a gente não tem um piso na carreira. Imagina, se tem 13 níveis, steps constantes e um piso, mexeu no piso, você mexe em todos os níveis. Porque baixa e bota no 5%. Hoje não existe um percentual na lei que diga quanto a mais você vai receber para o CDE estando do 7 para o 8. Isso é um número que aparece na tabela. Não diz que é 2%, que é 3%, que é 5%. De nada. A lei é omissa. Qual é a gravidade disso? Porque o gestor, ele pode dar um reajuste maior ou menor conforme a concentração de docentes. Onde vocês estão vendo aqui a coluninha maior é onde tem menos professor. Aí dá um reajuste maior, porque vai ter menor impacto na folha. E onde tem mais professor, se dá um reajuste menor. É perversidade. Próximo. Bom, a retribuição para a titulação. Eu já disse que a retribuição é uma outra linha no contra-cheque. Pode ser retirada a qualquer momento. Imaginem a gente se ganhando apenas o vencimento básico. Se você abre o aplicativo no celular do CIGEP, ou SIGAC, né, que eles mudam de nome todo dia, agora é SIGAC, mas é aquele lá. Você tem uma parte do aplicativo que tem uma pizza, que compõe o seu salário. Você vai ver lá que o vencimento básico em ninguém passa de 50% da composição total da remuneração. Quando muito chega a 48%. E essa retribuição por titulação, qual é o percentual dela em relação ao vencimento básico? Primeiro, antes disso, quanto vale um título de mestre? Que é a retribuição, que é a titulação. Quanto vale um título de doutor? É um percentual da minha remuneração ou é um valor fixo? Já pensaram sobre isso? Não é uma coisa nem outra. Ele nem é um percentual do meu vencimento básico e também não é um valor fixo. Ele varia, e aqui aparece a RT de doutor em azul. Vê que sobe, que varia. De mestre varia menos, mas do doutor varia mais. Essa coluna em azul, ela não é um percentual do vencimento básico e não é um valor constante. Ela vai variando, novamente, conforme onde tem a concentração de professor. Dê só mais um clique. Olha aí. Professor adjunto é onde a RT vale menos. Então, o seu título de mestre, o seu título de doutor, no caso de adjunto é doutor, ele vale menos do que quando você está no início da carreira. No nível 1, o título de doutor vale mais
do que no nível 6, 7. E aí é desestruturação. Então a gente quer uma lei que diga que do nível 1 para o 2 você vai ganhar 5%, ou 4%, ou 3%. A gente quer negociar. E a gente tem buscado negociar. Só que quando negocia princípio e estrutura a carreira, facilita a nossa vida, porque a gente basta batalhar pelo piso, mexeu no piso, mexeu em tudo, e a carreira está sendo estruturada. Mas o patrão sempre acha que pode economizar, né, em cima do nosso trabalho. E aí a lógica capitalista, não é? Da exploração do trabalho. E vai remunerando conforme a maré, né? E a carreira fica essa coisa que a gente não consegue explicar. Então a retribuição de titulação não é percentual do vencimento básico e também não é o valor fixo. O seu título varia conforme o nível da carreira que você está. O próximo. E aí esse estudo é muito interessante. Eu falo é muito, viu? Mas eu vou tentar... Eu disse que ia falar em 40 minutos, porque é importante a gente dialogar, né? Aqui, mostrando a distribuição dos docentes ao longo da carreira. Aqui do magistério superior, auxiliar, assistente, adjunto, associado, titular. 47,29% dos professores não aposentados estão ali como professor adjunto. Por isso, os steps são menores aí, e por isso a retribuição vale menos aí. O próximo. Mas não só os não aposentados. Os aposentados também. 60% está aí como professor adjunto. Alguns estão aqui, porque já, né, de 2008 para cá, algumas pessoas se aposentaram, e outros, porque eram adjunto 4, se aposentaram como titular por aquele dispositivo que existia anteriormente. Mas a grande maioria fica retida aqui, como professor adjunto. E aí, gente, tem tido muita denúncia no Brasil afora das dificuldades para a progressão na carreira. As universidades estão criando, e agora todo dia o Temer lança uma instrução normativa, ou umas INs, para dizer que se você tiver interstício em aberto, você não tem mais direito retroativo a esse interstício, que se você só vai passar a gozar dos efeitos financeiros da sua progressão depois que a comissão concluiu o processo. Então, o meu interstício foi no dia que eu entrei na universidade, 5 de agosto. Aí, dia 5, eu protocolo minha progressão. A comissão vai demorar aí uns 2, 3 meses. Só depois que a comissão concluir o trabalho é que esse efeito financeiro vai recair sobre a minha remuneração. Eu fico 3, 4 meses ou mais. Na minha universidade tem uma pessoa que ficou 2 anos esperando a progressão. Ela teve que entrar na justiça para poder receber. Porque tem não vou nem falar de Foucault, mas vocês sabem, né? O micropoder, e aí isso, né, permeia as relações de trabalho, infelizmente, na nossa universidade, nos nossos espaços de trabalho. Aqui, para ir mostrando, o percentual do título de doutor ao longo da carreira, que é essa curva azul mais escura aqui, ó. Então, no início da carreira, o título vale menos do que o de mestre, só vai aumentar lá no final, a partir de associado. Tá certo? Então, compreendem o que é desestruturação? Porque as pessoas cobram muito, dizer assim, qual é o percentual de reajuste? O percentual de reajuste é importante. A gente teve agora, esse ano, construímos aí 25%, junto com o conjunto dos servidores públicos. A gente sabe que era um patamar, diante da recessão, muito alto, mas o reajuste, o índice ele é insuficiente porque a carreira está desestruturada. Se a gente luta apenas pelo índice, essas aberrações vão continuar existindo. Então, quando a gente senta à mesa com o governo, a gente quer negociar o índice, mas a gente quer negociar os steps. Aí, né, um percentual da RT em relação ao vencimento básico, ou o valor dessa RT, de modo que não fiquem essas distorções. E de modo que não penalize quem se aposenta. Quem está aposentado hoje contribuiu para que a gente chegasse até aqui.
E aí simplesmente são esquecidos, esquecidas, não podem mais ter um gozo do ganho financeiro. Por que não pode? Então a gente tem que lutar pelo reenquadramento. E eu acho que é algo que já devia ter sido feito à época. Porque quando se criou professor associado, naquele momento os aposentados tinham que ser recolocados como adjunto 4, que era o penúltimo nível na carreira. Como associado 4. Né? Era o justo. E aí pensem, a ideia era criar, além de associado, mais o sênior. Aí ia achatar mais ainda. Além disso, aí a gente tem que dialogar a carreira com as reformas da Previdência, porque agora quem entra na carreira já não tem mais paridade, já não tem mais direito à integralidade, está submetido ao teto, que do ponto de vista teórico parece justo, porque é um teto que engloba todo mundo. Só que é um teto rebaixado. Nós, do regime jurídico único, não temos direito a fundo de garantia, a gente não pode ter outro emprego, se é funcionário público, a gente tem fé pública, tem uma série de questões de rigor, desde o processo seletivo, né, e de código que a gente tem que atender durante a carreira. Mas diz que não, nós somos privilegiados. Esse é o discurso que está correndo na sociedade. Porque eles pegam o salário de professor titular ou de associado 4 para dizer que aquela é a remuneração docente. De 20 mil reais, não sei o quê. Sabe que não é essa a realidade. A grande maioria da remuneração fica abaixo de 5 mil reais. Né? E tem aquele monte de desconto, né, que a gente tem. Sem falar, eu falei de as linhas do contra-cheque, a gente também tem que lembrar que tem surgido cada vez mais linhas com processo de endividamento da nossa categoria. Porque ele vem lá, vencimento básico, retribuição, titulação, e vem consignação 1, consignação 2, não é? Quando vem receber o líquido, está lá embaixo. Isso tudo é apropriação do nosso trabalho pelo capital financeiro, que cobra juros absurdos, não é? E a gente cada vez mais precarizado, com a remuneração mais baixa, tendo que, para honrar e concluir zerar nossa planilha Excel no final do mês, tem que recorrer diversas vezes a esses endividamentos. Se a gente pensar do ponto de vista de hora-aula, e aí a gente vai pensar na iniciativa privada é hora-aula, né? O professor 20 horas ganha tanto, se for mestre, se for doutor. Se a gente for pensar na hora-aula, a mesma coisa. A hora-aula de quem tem 20 horas, em determinados momentos, ela vale mais do que quem tem 40. E a hora-aula do DE só vai melhorar a partir de associado. Então é tanto a retribuição pela titulação, os STEPs e o valor da hora-aula, que só melhora para o professor associado. Bom, esse ano você deve ter se perguntado por que umas pessoas tiveram reajuste tal, outras diferentes. Por quê? Nós denunciamos essa questão que eu falei para vocês, de que da desestruturação da carreira. Pois bem, aí reconheceram que tinha desestruturação, então disseram, vamos chegar nos STEPs. Então vamos chegar nos STEPs de 4% para todo mundo em 2019. Sendo que de adjunto 4 para associado 1, esse STEP continua de 25%. E de associado 4 para titular, 10%. Continua com duas montanhas para serem vencidas. Mas deram reajustes diferenciados para tentar reparar, para ficar STEP constante. Só que a lei não diz que vai ser de 4%. É só um número que aparece na tabela, que fica uma escadinha de 4%. Mas ano que vem, pode ter reajuste diferenciado. Isso só faria sentido se o reajuste fosse linear. Tá certo? Mas olha outra coisa que se descobriu. Na lógica, um professor 40 horas, ele tem que ganhar o dobro de 20. Não é isso? Se ele for dedicação exclusiva, a gente defende que ele ganhe
mais do que o dobro de 20. Como era antes de 2012? 40 ganhava o dobro de 20 e dedicação exclusiva ganhava 3,1 vezes mais do que 20. 3 vezes mais do que 20. Tá certo? Como que está hoje, depois desse acordo que foi assinado com o PROIFES com o governo? Professor, dedicação exclusiva, em 2016, estava ganhando menos que o dobro de 20. Professor, 40 horas, ganhando 39% a mais do que de 20. Ou seja, o 40 horas, ele não é mais D40, ele é D28. Ele está ganhando 20% a mais do que o de 20. E a dedicação exclusiva, que era para ser valorizada, já que é o nosso vínculo, digamos, prioritário, ele está sendo rebaixado. A gente denunciou, aí o governo disse, não, vamos corrigir. Se tiver o reajuste de 2019, a dedicação exclusiva vai chegar em 100%. Do de 20, sai de 98 para 100. E o 40 sai de 39 para 40%. Isso é um ridículo, né? Aí vai todo mundo querer dizer assim, eu vou ficar com 20 horas. Eu não tenho mais direito à aposentadoria. Eu fico com 20 horas aqui na Universidade Federal de Viçosa, eu pego, deve ter uma Croton aqui, não já tem? Aí eu vou na Croton lá, eu sou doutor, eu trabalho mais 20, vou ganhar até mais do que as 20 horas aqui na universidade, contrato uma previdência privada, pode ser até a FUNPRESP. Entendeu? Então é uma destruição da concepção do servidor público, da solidariedade de gerações, de estruturação da carreira. É para isso que nós estamos caminhando. Às vezes a passos largos e às vezes de forma mais lenta. E a gente sabe o que é que vai representar para os servidores públicos se o Bolsonaro for eleito domingo. Porque isso aqui que a gente está discutindo, que é no ambiente democrático, ele é fruto da correlação de forças, que a gente puxa para cá, faz greve e tal, mas que livremente pode se manifestar, se mobilizar, isso vai acabar. Vai ser uma questão de vida, de estarmos vivos ou não, quem luta. Ele está dizendo que vai acabar com o ativismo. Ativismo somos nós, que estamos aqui, discutindo carreira, tendo que faz mobilização, que faz um chamamento da base e tudo mais. Só que o Temer, não contente, ele pediu aquele documento do Banco Mundial e está propondo um carreirão. Tudo isso que eu apresentei pode ir por água abaixo. Ele quer criar uma carreira de 30 níveis para todo servidor público federal. 30. E aí vai ser todo mundo, você como docente, vai ter a mesma carreira de qualquer outro funcionário público federal. Isso tudo aqui seria desconsiderado. Menos judiciário, né? Sim. Judiciário, ninguém fala de judiciário. Então aqui, ó, toda a questão dos STEPs, mesmo com os reajustes diferenciados, até 2019, os STEPs ainda não continuam os mesmos. Alguns ficam de 4, outros de 5,5, outros de 5. Mas aqui, ó, 25 de adjunto 1 para associado 1 e 10% de associado 4 para titular. Então a gente quer isso aqui tudo igual para poder estruturar a carreira. E aí eu vendo o SEDOC, do Andes, a gente está no processo acelerado de reestruturação e encontrei essa foto, que é o momento da unidade. A gente não precisa ter convergência em pensamento, é importante que haja divergência, mas a gente tem que ter convergência nas ações. A gente tem uma tarefa muito importante até domingo,
E depois de domingo, independente do resultado, nós temos uma tarefa redobrada, né? Em defesa da nossa carreira, em defesa das instituições públicas, dos serviços públicos, em defesa da democracia. Porque o retrocesso realmente pode ser muito grande. Muito grande. Então, é essa mensagem final que eu gostaria de deixar, e eram esses conceitos assim para a gente iniciar o debate a respeito da cabeça. Agradeço muito. Muito obrigado.